Trilhe sua jornada. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Salmos 139, 13. Existe um ditado que diz que a grama do vizinho é mais verde. Esse ditado popular pode se tornar verdade se, em vez de cultivarmos o nosso jardim, ficarmos parados observando a grama do vizinho, ou seja, a prosperidade alheia sendo consumida pela inveja. Lembro-me de quando eu era criança, o quanto a orfandade desenvolveu um sentimento de inveja do meu vizinho, cujo pai era caminhoneiro. Sempre que o pai chegava de viagem, o colocava no colo enquanto dirigia o caminhão pela rua. Como eu queria ter um pai assim, pois durante muito tempo fiquei paralisado, olhando para o relacionamento deles. Enquanto eu desejava viver a identidade de alguém que não era minha, me frustrava e vi os sonhos que também não eram meus irem embora. Foi preciso uma decisão, um posicionamento para viver uma nova realidade. Decida assumir sua identidade, pois você não pode querer viver a vida do outro, assim como ninguém precisa apagar a luz do vizinho para iluminar a sua própria história. Logo eu não preciso viver os sonhos dos outros para ser feliz e ter uma vida realizada. Talvez tudo o que você precisa é descobrir sua identidade, Deus Pai. Talvez tudo que você precise é descobrir sua identidade, Deus Pai, para então enfrentar a sua realidade a ponto de transformá-la. Entenda que sua identidade determina quem você não é e quem você irá se tornar. Então, ter a certeza dela é fundamental para não perder o foco durante a jornada, pois o caminho que precisamos seguir é único e é nosso. Decida tirar um tempo para se relacionar e conversar com Deus. Peça que Ele sonde o seu coração e molde a sua identidade. Deus tem grandes planos para a sua vida e você precisa estar preparada para vivê-los. Separe um momento diariamente para passar tempo de qualidade com Deus. Tenha intimidade e viva o seu propósito aqui na Terra. A sugestão de leitura bíblica é o Salmos 31 e a palavra-chave é propósito. E realmente, especialmente quando a gente é mais jovem, a gente fica realmente olhando para o vizinho e pensando, e esse devocional, essa leitura de hoje me fez lembrar. Eu já contei para vocês, né, sobre as questões do meu pai biológico, e eu lembro que quando eu estava na escola, as minhas colegas iam assim, no primeiro dia de aula, com os pais, né, a mãe e o pai pegando no colo, aquela parte, né, forte assim do relacionamento, aí pega no colo, faz aquelas brincadeiras, bota na cacunda, e eu ficava olhando assim, e ao mesmo tempo eu não falava nada, porque a minha mãe estava ali, né, e a minha mãe cumpriu lindamente o papel dela de mãe, e eu tive meu padrasto depois dos meus 5 anos, mas o quanto essa história que eu li me fez lembrar desses momentos, e que talvez no meu inconsciente, por eu ser mais nova, né, não tinha essa consciência, essa noção, eu também ficava invejando, olhando e querendo ter também um pai próximo. A gente precisa entender que o passado, ele não poderia ter sido diferente. Mayara, mas se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse tido aquela atitude, tudo bem. Mas quando a gente entende que tudo que aconteceu tinha que ser exatamente daquela forma, tudo vai ficando mais leve. Se você escolhe guardar rancor das coisas que te aconteceram, você nunca vai conseguir receber o milagre, porque as duas coisas elas não conseguem andar juntas. Existe o fato e existe a história. Existe o fato de que realmente eu não fui criada pelo meu pai. Existe o fato que realmente ele foi muito distante de nós. Existe o fato em que ele dizia que iria nos buscar e a gente ficava pronto esperando e ele simplesmente não aparecia. Isso são fatos. Aí na tua vida também existem fatos do que aconteceram. Na tua infância, na tua adolescência, agora na tua vida adulta. Existe o fato de que eu combinei com o meu marido que nós íamos no cinema às 7 horas e ele chegou às 7h30. Isso é um fato. Tudo que acontece, que a gente tem fatos, né, realmente, que a gente entende ali que aconteceu, são fatos, ponto. A partir do fato, existe a história.
E a história é o que a gente conta para nós mesmos, tá? Então, por exemplo, nessa situação da paternidade, existem todos os fatos que aconteceram na minha infância, na minha adolescência, que acontecem na minha vida adulta. Mas existem as histórias que eu conto. E aí eu posso contar a história de que eu nunca tive um pai presente, um pai amoroso, biológico, em que o meu pai sempre foi ausente, que o meu pai mentia, que, enfim, eu posso contar uma história a partir do fato que aconteceu. Mas eu também posso contar a história de que o meu pai também não teve pai, o meu pai biológico também não teve uma estrutura familiar, então ele não sabia ter, ele não poderia não se apegar nisso, mas eu também não posso me apegar à história de julgar e condenar o meu pai. Ele sempre fez e faz as coisas com a consciência que ele tem. Então, eu poderia contar duas histórias. E qual é a história que vai me levar para frente? Qual é a história que vai me deixar leve? Qual é a história em que eu posso me agarrar num milagre e não me agarrar no rancor? Porque eu não posso me agarrar nas duas coisas. Ou eu me agarro em ter rancor, ou eu me agarro em receber o milagre e deixar fluir. Eu tive uma mãe presente, eu tive um padrasto presente, eu tive uma família muito extremamente amorosa. Então eu escolho. Existe o fato e existe as duas histórias em que eu posso me apegar. Assim como a questão do cinema. Eu posso pensar, bom, meu marido chegou 30 minutos atrasado, ele não me ama, ele não me respeita, ele poderia ter me ligado, ele não dá bola para mim. Ok, essa história pode ser verdadeira também, mas se tu te agarrar nela, o que vai acontecer a partir dali? Vão ser coisas boas na tua vida? Tu vai ficar guardando aquela mágoa, isso vai te fazer bem? Você ficar invejando o marido da fulana, não atrasa, trata ela bem, manda flores. Meu marido não faz nada disso. Olhar a grama do vizinho pela tua ótica ou pelo que ela mostra é muito fácil. Só que da porta para fora, só quem vive da porta para fora sabe o que está acontecendo. Então a gente não pode olhar a vida do outro achando que é aquilo de acordo com o que a gente está enxergando. Porque da porta para fora, viver com aquela família, a gente não vive. Então não podemos tirar as conclusões de que aquela vida é exatamente como nós estamos vendo, né? Por mínimos detalhes que a gente observa ou pelas redes sociais. Porque nas redes sociais todo mundo é feliz, todo mundo viaja, todo mundo tem vidas boas, realizadas, tá todo mundo bem, não é mesmo? Então, ai gente, tá passando muitos passarinhos aqui. Então, basicamente é isso. Tu pode te apegar a duas histórias. E aí, voltando para essa questão do cinema, eu poderia também pensar assim: ah, mas tá tudo certo, atrasou, mas a partir daqui eu posso conversar com ele e dizer: olha, da próxima vez me liga, eu vou ficar mais tranquila se você fazer isso. Um diálogo, uma conversa. Entro no cinema, como minha pipoca, olho o filme, aproveito o momento com meu marido e tá tudo certo. Eu posso escolher ir para casa, não querer assistir filme ou assistir o filme emburrada, estragar a noite. Então, tentar entender primeiro a questão do atraso, porque você também está suscetível a atrasar ou acontecer qualquer imprevisto. Então, o diálogo e a nossa perspectiva através dos fatos podem mudar. E a partir do momento que tu muda a tua perspectiva, que tu muda a tua forma de enxergar as coisas, olhando sempre pelo lado de que tu pode melhorar do que pelo lado que tu pode te afundar. Tem situações em que são mais desafiadoras a gente fazer isso, mas em todas as situações é possível fazer isso. Pensarmos que, diante do que aconteceu, daquele fato, a gente pode pensar, bom, esse fato me trouxe muita tristeza, me trouxe muita angústia, me deixou extremamente abalada, abalado. Mas a partir disso, eu estou sendo uma pessoa mais resiliente, eu posso me tornar uma pessoa mais resistente às situações e talvez eu possa me colocar num movimento diferente. Então, pegar alguma bênção daquela situação que aconteceu, porque a gente nunca vai sair igual de uma situação desafiadora. Ou a gente sai vítima daquela situação e vive com esse vitimismo, ou a gente sai forte daquela situação e entende
que a gente passou pelaquela situação porque a gente precisava, de alguma forma, amadurecer, de alguma forma, como eu posso explicar para vocês? Eu sei que tem situações que, enfim, que são muito complicadas e que talvez não seja a questão do amadurecimento, mas entender que daquela situação a gente precisava tirar algo, pensar que sempre a gente pode sair diferente daquela situação e a gente pode criar uma nova realidade a partir daquela situação. Se a gente escolher ficar na zona de culpar o outro, julgar o outro, nos culpar e ficar na zona do vitimismo, a gente não vai conseguir criar uma nova realidade, porque são coisas extremamente diferentes. A gente não consegue viver o milagre de Deus na nossa vida se a gente está na zona do rancor, da raiva, do ódio. Então, quando liberamos esses sentimentos e deixamos eles fluírem e, sabe, seguirem, aí sim a gente consegue escutar a voz de Deus, a gente consegue estar no momento presente, conseguimos entender que nós estamos aqui para evoluir, para melhorar. Então que a gente possa trazer amor para os nossos dias e que não sejamos tão cruéis com nós e nem com os outros. Como eu falei para vocês, a gente não precisa fazer as pazes, ser amiga de todo mundo. Eu sou... Não, a gente não precisa fazer isso. Eu acho que nem é possível fazer isso, né? A gente nunca vai agradar todo mundo, nunca todo mundo vai nos agradar e tá tudo bem. Mas agora a gente nos respeitar e respeitar o outro e especialmente entender que a partir do fato que acontece na tua vida, tu sempre vai ter duas escolhas. Então pense quais são as escolhas que tu tá fazendo. E também é um treino. Hoje aconteceu esse fato comigo, eu tô indignada. A partir disso, qual história eu vou contar para mim? Pode ser que as duas histórias sejam verdadeiras. Não é que o fato que aconteceu, tu vai contar uma história triste e essa história não é verdadeira. Ela pode sim ser verdadeira, mas a escolha de se apegar nessa história é tua decisão. Ou tu pode pensar, o que eu posso aprender com isso? Que forma que eu vou sair dessa situação? E seguir em frente. Então, basicamente, nós precisamos sempre estarmos vigilantes, né? Orai e vigiai. E vigilantes o dia todo, porque a nossa mente nos engana e a gente tem que pensar. Os pensamentos que a gente está tendo, muitas vezes, eles nem vão acontecer. As preocupações que a gente está tendo, aquela inveja, às vezes a vida da pessoa nem é daquele jeito. E a gente está ali preocupado, invejando, preocupado com situações que ainda nem aconteceram e talvez nem vão acontecer. Então, que possamos estar mais leves no dia de hoje, respirar, conversar com Deus, pedir para que Ele nos proteja, nos guie e seja sempre conosco. E que o Espírito Santo que habita em cada um de nós possa ser esse ponto de conexão direto com o nosso Senhor. Eu agradeço muito a cada uma de vocês que estão aqui, que me mandam tanto carinho, que me mandam tantas orações. Muito obrigada. Que possamos estar aqui cada vez mais próximas, tá? Um super beijo e nós nos vemos aqui amanhã. Orai e vigiai, hein, Senhora?